Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, seu professor de matemática. Eu estou aqui com a Cauene. Bom dia, Cauene, para essa aula em que a gente vai falar sobre fluxograma de resolução de problemas. A gente vai utilizar mais precisamente aí a ideia das frações para trabalhar essa ideia de fluxograma, tá? Então tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Mas olha só, na tela o nome da aula aí, ó, fluxograma para resolução de problemas. A nossa habilidade, a habilidade 09 do 7º ano, que é utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para 3 partes da mesma ou 3 partes de uma outra grandeza. Objetos de conhecimento: fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Muito bem, uma aula muito tranquila, a gente vai resolver alguns problemas, a gente vai criar métodos para resolver esses problemas aí, tá certo? Muito tranquilo, muito fácil também, tá certo? Vamos lá então. Então o primeiro probleminha que nós temos aí, ó, diz o seguinte, ó. Para aparar 2/3 da grama do jardim da sua casa, Juan gastou 30 minutos. Continuando nesse ritmo, quanto tempo demorará para aparar todo o jardim, certo? Muito bem. O fluxograma, o que é o fluxograma, pessoal? Quando a gente fala sobre programação, por exemplo, o fluxograma ele vai indicar os passos que você tem que seguir para poder resolver o problema. Então eu vou eu vou conseguir fazer um fluxograma aqui para vocês, apresentando todos os símbolos do fluxograma. Vou fazer à mão, não tem problema. Você vai utilizar régua no seu caderno, né? Na hora de fazer. E na sua apostila do currículo em ação, na página 41, tem o modelo lá do fluxograma também. Página 41, você pode abrir, que tá bonitinho, desenhadinho. Eu achei melhor escrever junto com vocês, para vocês verem essa dinâmica do raciocínio aí, como é que vai funcionar. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai ler um problema, né? Quando a gente vai resolver um problema, é ler esse problema, né? Então, de olho na tela. Primeira coisa que eu vou fazer é ler o problema. Então, eu vou ler o problema aqui, vou abrir uma tela branca, né? Eu já fiz a leitura do problema. Então, a primeira parte que eu faço, vou escrever aqui, ó. Vou fazer aqui um retângulo, mas não é um retângulo qualquer, não. Tá? Ele é um retângulo diferentão, né? Ele tem as pontas arredondadas, né? Que são as comandas, né? São comandas. Ele tem as pontinhas arredondadas, um retângulozinho com pontinhas arredondadas. Olha lá. E aqui dentro a gente vai escrever o primeiro ponto da do nosso fluxograma. Ler com atenção. Tem que ser com atenção, não é só uma leitura, né? Uma leitura qualquer, ler com atenção o problema, tá? Quando a gente fala em ler com atenção o problema, o que nós queremos fazer mesmo é ler de uma forma em que a gente consiga localizar, né, todos os dados desse problema. Então, quais são os dados que nós temos nesse problema e o que nós queremos calcular? Bom, agora a gente vai colocar uma seta, né? Para indicar para a gente qual vai ser o sentido aí. Agora, gente, a gente vai utilizar um retângulo comum. Nesse retângulo comum vai estar os dados do problema, né? Olha lá. 2/3 em 30 minutos. Tá? E eu quero saber qual é o tempo total. Tá? Então, esse daí é o dado que nós temos aí, que é feito 2/3 em 30 minutos. E aí, gente, olha só. Aí vem outro passo, né? Depois que a gente leu, a gente vai ver o que a gente vai fazer com esses dados agora. Quando a gente tem mais de uma opção, a gente usa um losango. E eu vou usar o losango porque eu tenho aqui, ó, mais de uma opção agora, tá? Deixa eu apagar isso aqui e fazer esse losango mais bonito, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá muito feio esse, né? Então vamos lá. Fazendo o losango aqui, ó. Losangozinho. Vai estar escrito assim. Posso utilizar
figura? Porque em alguns casos nós podemos resolver através de figuras, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha só, se ele resolveu isso daí, fez 2/3 em 30 minutos, agora a gente vai aplicar agora a ideia da figura. Então, se sim, eu vou colocar aqui, ó, uma linhazinha aqui, ó, mais uma seta, aliás, né? E eu vou fazer mais uma resolução, né? Qual que é essa resolução? É dividir essa ideia aí em 3 partes iguais. Então, eu vou pôr num retângulo aqui, né? O que eu vou fazer? Opa, não foi muito. Acho que eu escrevi muito para baixo, né? Mas não tem problema, vai dar certo. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro aqui, por figura, como é que eu vou fazer? Vou desenhar aqui uma barrinha. Essa barrinha eu vou dividir em 3 partes iguais. E aí eu vou escrever, né? Que cada uma dessas partes aí, ó, vai dar 15 minutos, né? Se eu faço 2 partes em 30, cada um é em 15. Todas elas vão ser em 15. E aí, ó, a gente consegue chegar já num resultado, né? Que é 45. Veja que eu coloquei 15, 15, 15, porque o que aconteceu? Como ele resolveu aí, né? 2/3 em 30 minutos, então quer dizer que eu consigo fazer cada partezinha dessa daqui, cada terço, em 15, né? Se eu faço os 2/3 em 30, cada um dos terços vai ser em 15. Então, o total, né, vai ser 45. Né? Então, ele consegue fazer o canteiro aí todo em 45. Isso se eu fizer com figuras. Nesse caso aqui, a gente vai colocar se sim, a gente resolve. E aí, professor, se não, é por isso que a gente usa um losango, né? Se não, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, né? Não. Não dá para resolver por figura. O que a gente vai fazer? A gente vai determinar agora, né? Vamos colocar aqui, ó. Determinar. Determinar o tempo para 1/3. Determinar tempo para 1/3. Ora, se 2/3 é em 30 minutos, eu vou pegar os 30 minutos e eu vou dividir por 2, que eu vou ter aí 15 minutos. Muito bem. Em seguida, o que eu vou fazer? Outra seta. Olha lá, mais uma setinha, né? Para finalizar a minha conta, né? Então percebe que a gente acaba sistematizando aí, né? Toda a operação. Deixa eu ver se eu não estou atropelando aqui Não, não tá não. Olha lá. Então agora o que eu vou fazer? Determinar o tempo. Opa, determinar, né? O Tony, ele é professor de matemática, ele não sabe escrever, tá vendo, gente? Olha aí. Determinar, eu estou fazendo bem devagar mesmo, viu, pessoal? Para vocês entenderem aí como é que funciona. Determinar o tempo total. Como que eu faço isso? Ora, a gente sabia que 2/3 era 30 minutos. A gente descobriu para cada terço que é 15 minutos aqui, né? Como eu quero saber o total vai ser 3/3, né? Então eu vou pegar e vou fazer 3 vezes o 15. 3 vezes o 15, que vai dar 45 minutos. Por que eu estou multiplicando aí por 3, né? Porque se eu dividir o canteiro, eu fiz 2/3 do canteiro, então quer dizer que o total, né? Opa, vai ser 3/3, né? Por isso que eu tenho que multiplicar por 3. Primeiro eu dividi por 2 para saber quanto que era 1/3. Depois eu multiplico por 3 para saber quanto que é 3/3. É como se a gente estivesse fazendo, né, a conta ao contrário aí. Então a gente chegou no resultado, o que falta? Colocar a resposta, né? Então vamos colocar a respostinha aqui, né? Resposta. O tempo total. Opa! Tá difícil escrever hoje. Olha aí. O tempo
total é de 45 minutos. Muito bem, muito fácil. Então observe aí, né, como é que funcionou essa ideia do fluxograma. Eu podia ter trazido essas animações todas bonitonas para vocês, mas eu sei que no seu caderno você vai ter que rabiscar aí, então eu resolvi rabiscar junto com você, para você ver como é que funciona. Então olha só, nós temos a primeira comanda, que é justamente a leitura desse problema. Depois que você fez a leitura do problema, o que vai acontecer? Você vai separar os dados que você possui. No caso do problema, ó, eu li aqui o problema. Depois eu vou determinar quais são os dados que eu tenho, que era 2/3 em 30 minutos. Então eu vou averiguar, né? Posso utilizar figura? Se sim, eu vou resolver pela figura, que é a forma pictórica, né? Ou seja, se eu fiz duas partes, vou até pintar, fazer um marca-texto aqui, ó. Se eu fiz essas duas... Eu ia fazer marca-texto, né? Cadê? Aqui, ó. Se eu faço essas duas partes aqui em 30 minutos, né, cada uma vai ser 15. Então a terceira vai ser 15 também. E aí eu somo tudo, vai dar 45. Tá resolvida a questão. Se não der para fazer, aí eu vou vir para cá, né? Eu vou vir fazer essa daqui, essa parte aqui. Determinar o tempo para 1/3. Ora, se 2/3 é 30 minutos, vou dividir por 2, vai dar 15 minutos cada um desses terços aí. Muito bem. Por fim, determinar o tempo total. 3 vezes 15 igual a 45. Legal, né? Legal. A gente vê muito essa ideia dentro de programação de computador. Quando a gente vai dar comandos para o computador, não é que o computador é inteligente, o computador ele faz aquilo que você manda ele fazer, né? Tem uma linguagem, você vai ter que escrever nessa linguagem para o computador entender, né? O programa entender aquilo que você quer que aconteça para cada tecla, para cada comando que você faça aí no computador. Dentro da matemática é a mesma coisa. Então vamos lá, em síntese eu posso dizer que um fluxograma seria uma forma sistematizada, né, o passo a passo para a resolução de um problema qualquer. E esse problema não precisa ser necessariamente um problema matemático, pode ser qualquer tipo de problema. Você tem uma tarefa na sua casa para você fazer, você vai fazer o fluxograma lá todo bonitinho. Arrumar a casa. Primeira coisa lá, coloca lá. Minha mãe mandou eu arrumar a casa. Primeira coisa, fazer a relação do que eu preciso arrumar. Depois vai lá. Tenho que varrer o chão? Se sim, varrer o chão. Se não preciso varrer o chão, passar pano molhado na sala com desinfetante e tudo mais. Então, é sistematizar, fazer o roteiro daquilo que você quer fazer, né? O passo a passo daquilo que você quer fazer, tá? Isso é um fluxograma, tá certo? Sempre vai funcionar em qualquer situação de resoluções de problema. O intuito aí é sistematizar, né, as tarefas, apresentar o passo a passo de como resolver algo aí. Olha lá, muito bem. A Deise está perguntando aqui se a atividade é para nós fazer. É para nós tudo fazer. Nós vai fazer mesmo. Deise, manda o nome da escola, o nome da cidade aí. É para fazer sim, ó. Tem outras atividades, inclusive, aí no seu currículo em ação. Dá uma olhada, tem outras aí, ó. Quer ver, ó? Vanessa saiu para viajar com a família e, em um determinado momento, perguntou quanto faltava para chegar. A mãe respondeu que naquele instante já havia percorrido 120 quilômetros, mas ainda faltava 1/5 do percurso total da viagem. Quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem? É a mesma coisa, né? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir uma telinha branca aí e vou mostrar para vocês. Então, ela já tinha andado 120 quilômetros e faltava 1/5 ainda. Ora, se falta 1/5, quer dizer que já foi andado aí 4/5. Tá certo? Dá para resolver por figura e dá para resolver também através do probleminha, né? Então, quantos quilômetros a família percorrerá até o final da viagem, tá? Essa pergunta ficou um pouco ambígua aí, né? Mas assim, a gente pode fazer da mesma forma. Quer ver? Acompanha. Lá, primeiro passo, né? Vou abrir aqui, ó. Vou ler o problema, tá? Primeiro passo, ler o problema. Opa, ficou muito feio isso, né? Ler o problema. É o retângulozinho redondinho, porque ele é uma comanda, é o início aí do fluxo, né? Tá? Então tá aqui, ó. Vamos lá. Comanda, né? Ler. Ler o problema.
Então, essa leitura do problema aqui, né, tem que ser uma leitura com atenção, tá? A gente lê o problema com atenção. Bom, em seguida vai vir a minha seta, né? Quais são os dados que eu fiz, né? Quais são os dados que eu tenho, aliás, né? Então aqui, ó, dados, né? Muito bem. Tá aqui, ó. Olha lá. Que falta 1/5, falta 1/5, percorreu 120 quilômetros. Agora, outra comanda. Vamos lá. Fazendo agora o losango. Agora tem losango, ó. Fiz o losango. Posso usar figura? Posso usar figura? Então, se eu posso usar figura, se sim, né? Vamos fazer aqui, ó. Se sim, eu vou resolver, né? Fazendo pela figura, vai ficar assim, ó. Vou fazer uma barrinha aqui, ó. Que é onde eu vou resolver. Essa barrinha aqui dentro, né, da comanda, eu vou dividir em 5 partes. Não tá aí. Ela percorreu 120 quilômetros. Se percorreu 120 quilômetros, ele percorreu 4/5, então aqui é 30, aqui é 30, aqui é 30 e aqui é 30 também. São 120 quilômetros que falta, que já andou. Então sobrou aqui mais 30. Tá certo? Olha lá, sobrou mais 30, muito bem, né? Então, falta 30 quilômetros para percorrer ainda. E o total é 150. Se eu não pudesse resolver pelo fluxograma, né? Se não, o que eu vou fazer? Então, vamos fazer lá de novo aqui mais uma comandazinha aqui, ó. Se não posso resolver por desenho, o que eu vou fazer? Eu vou determinar 1/5. Como que eu vou determinar 1/5? A gente vai determinar 1/5 aí dividindo o 120 por 4, que vai dar 30. Eu dividi por 4 porque o 120 aí é só 4/5, né? Então, 1/5 é igual a 30 quilômetros. O que mais que eu tenho que fazer? Tem que terminar a conta agora, né? Tá? Vamos lá. Determinar o total. Vamos colocar aqui, determinar o total. Como que a gente determina o total? Ora, se falta 1/5, quer dizer que andou 4/5, né? Então, o total vai ser 5/5, né? Então, eu vou fazer 5 vezes o 30. 5 vezes 30 igual a 150 quilômetros. Perceba aí que em todas elas, né, em todas as situações você consegue resolver, né, da mesma forma. E a gente montou um fluxograma com um passo a passo. A gente podia parar aqui, ó. Podia parar aqui. Mas se não desse para fazer a figura, eu vinha para o não aqui, ó, e já resolvia de outra forma. Tá certo? Muito legal. Aí tem que colocar a resposta, né? Resposta. Tá aqui, ó, resposta. O total a percorrer, o total é de 150 quilômetros. Muito bom, muito fácil, muito tranquilo, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar resolver alguns outros problemas aí utilizando o fluxograma. Muito provavelmente vai dar para resolver um, talvez dois aí, mas marcar, né, as ideias do fluxograma durante a interação vai ser muito interessante. Então, lembre que temos 10 minutos de interação. Avalie a nossa aula aí através do QR Code. Gostou da aula? Escreve, gostei muito da aula. Não gostou? Fala assim, Kátia, não gostei muito. Tá bom? Ó, se não gostar, é só fala com a Kátia. Comigo não, tá? Não tem nada a ver com isso. Tá certo? Pessoal, espero vocês para a interação. 10 minutinhos. Um cheiro para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.